Saudamos a todos com a paz do Senhor. Enquanto aí vocês vão entrando, vão abrindo a live, nós gostaríamos de dizer para você que já está aí nos assistindo que nessa terça, neste culto jovem, você possa entregar a sua melhor adoração, o seu melhor louvor ao Senhor. Sabe, Ele é tão grande, Ele é tão bom, Ele é tão poderoso, Ele é tão santo e ainda assim Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Então nesta noite que você possa render a Ele sua melhor adoração, que nesta noite você possa render a Ele seu melhor louvor, render a Ele sua melhor exaltação. Ainda que você esteja na sua casa, ainda que você esteja no seu quarto, na sua sala, mas entrega ao Senhor a sua melhor adoração. Faça da sua casa a casa de Deus neste momento. Faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar de louvor ao nome do Senhor, porque é para isso que estamos aqui. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos fazer oração, mas neste momento nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Neste momento nós estamos aqui para dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom e o quanto Ele é santo. Então não desperdice essa oportunidade. Adore ao Senhor, invoque o seu nome, clame pela presença do Senhor na sua casa neste momento. Louvemos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Declare isso. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare: todo joelho dobrará. E Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. todo joelho dobrará ao ouvir o nome de Jesus, e todo ser confessará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
Glória a Jesus. Som. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um culto jovem, mais um culto da JNI de Anchieta. Fique muito bem à vontade, aonde você está na sua casa, mas não se esqueça que nós estamos juntos, unidos, em um só Espírito, louvando a um só Deus, pregando uma só palavra, irmãos. Então, mesmo que nós estejamos distantes uns dos outros em corpo, nós não estamos em espírito. Então, que você aproveite esse momento para nós louvarmos o nome do Senhor, adorarmos a Deus e ouvirmos a sua voz, amém? Antes de ler a palavra, eu só quero deixar o recado do QR Code, né, que nós colocamos aí. O QR Code está aí, né, Marquinhos? QR Code, que está no canto inferior da tela aí. Para você que ainda não segue o nosso canal da JNI no YouTube, então é só você encostar a câmera do seu celular, caso ele já tenha um leitor automático, ou então você tem que baixar o aplicativo para poder ler o QR Code, tá bom? Você colocando a tela, já vai direto para o nosso canal, amém? Vamos abrir, por favor, a Bíblia, livro de Atos, capítulo 15. Capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos 16. A partir do verso 25. Atos 16, 25. Você que encontrou, você pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nesta noite, meu Deus e meu Senhor, por estarmos aqui na tua presença maravilhosa, bendita, adorada e majestosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor já está conosco neste lugar. O Senhor já está com os meus irmãos, cada um na sua casa. E nós estamos juntos no mesmo propósito. Nós estamos aqui, Deus, para fazer como Paulo e Silas fizeram. Louvar o teu nome, orar ao Senhor, pregar a tua palavra. Porque assim como naquele dia o carcereiro foi salvo e toda a sua família, assim nós cremos que haverá salvação para a minha casa, para a minha família, para a família dos meus irmãos. E hoje não é outro dia senão dia de pregar a palavra do Senhor. Fica conosco, Deus. Dirija o culto do início ao fim. Essa é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. E você crê, você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. Louve o Senhor com a alegria aí da sua casa. Louve com as palmas.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Declare, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do... Você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Que te pertenço, Deus. Glória a Jesus. Clamamos pela tua presença, pela presença do Espírito Santo. Clamamos pelo derramado Espírito Santo em cada casa neste momento. Senhor, clamamos pelo derramado do teu Espírito Santo em cada vida, Pai.
Deus, toque o coração dessa pessoa. Deus, toque, Senhor, a vida, a família dessa pessoa que está assistindo neste momento. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitá-la, Pai. Senhor, restaura corações nesta noite, Deus. Transforma vidas, renova vidas nesta noite, Pai. Deus, nós amamos a Tua presença. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, Pai. Deus, nós amamos, Senhor, Te cultuar, Te louvar, Te dar o melhor louvor. Nós amamos render a Ti a nossa adoração, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti e em mais ninguém, Deus. Então, por favor, nos visite, fale conosco. Derrama a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Claro, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Queremos ver a Tua glória, inundados por Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em pois só em Tuas Ti mãos. confio. Eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real,
e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, é o que queremos, e enche-me de novo. Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, e vem neste lugar, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Cante, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, e sem nenhuma explicação, e esse é quem tu és. Eu adorarei, mas eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-nos, e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, vem, que desce como fogo, e vem neste lugar, vem como em e é o Pentecoste, desejo do nosso coração, e enche-me de novo. Para terminar, declare mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce e vem em cada lar, em cada família, em cada coração, e enche-me de novo. Glória a Jesus, que me compreendeu sem nenhuma explicação, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus nos compreender de uma forma inexplicável? Já viu quando a gente se sente culpado por algo que nós fizemos? E a gente chega até a pessoa, né? E tenta justificar e só conta com compreensão da pessoa.
E é como se nós chegássemos perto do Senhor para poder justificar os nossos pecados, e Deus dissesse assim: olha, nada que você me disser justifica. Você deveria ir para o inferno. Mas Ele nos compreendeu. Ele falou: somente creia em mim, olha para mim, coloque a sua fé em mim, que eu perdoo os seus pecados, sem nenhuma explicação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que são ignoradas entre os seus. Pessoas que são ignoradas entre os próprios familiares, amigos. E o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite? Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos que lhe davam testemunho se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cure-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos na tua presença, presença maravilhosa, presença poderosa, presença que nós só podemos entrar porque o véu foi rasgado. E nós pedimos neste momento que o Senhor abra os olhos espirituais do teu povo, abra as janelas do coração, os ouvidos, e que a tua palavra que venha sair deste lugar possa tocar corações, possa animar, renovar os corações nesta noite. Que não saia nenhuma palavra que não seja da tua vontade. Essa é a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Vinícius. Bom, irmãos, nós lemos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e eu vou ter que contar a história, o pano de fundo do que se tratava esse texto, esse momento até chegar aqui. Eu preciso que você preste muita atenção, porque cada detalhe que eu contar desde o início até o ponto principal da mensagem, ele é relevante. Jesus ele estava iniciando o seu ministério. Muitas pessoas, muitos de nós, na verdade, aprendemos, e não estamos errados nesse sentido, de que oficialmente o ministério de Jesus iniciou-se no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. É claro que lá há o versículo que diz que assim
Jesus principiou os seus sinais. Mas ali é o início do ministério de Jesus de forma pública, manifesta. É de uma forma em que ali, de fato, Jesus começou a se manifestar, sem agora querer se resguardar. Ele começou agora a mostrar-se que ele era o Messias. Mas a verdade é que, tirando esse oficialmente, de forma pública, sem ressalvas, Jesus já tinha iniciado de alguma forma o seu ministério. Porque antes desse primeiro milagre, a Bíblia vai contar que Jesus, ele chega até Jordão, onde estava João Batista, o precursor. E João Batista estava lá pregando quando ele recebe Jesus, a chegada de Jesus. Então há aquele diálogo entre Jesus e João não querendo batizá-lo, porque sabia que ele que precisava ser batizado por Jesus, mas Jesus tinha que também ser batizado até, entre outras formas, até para nos dar o exemplo do batismo. E João então batiza Jesus, e naquele momento acontece um dos muitos textos da Bíblia onde nós encontramos uma manifestação da Trindade. Nós vemos o Verbo vivo chamado Jesus naquele lugar. Nós vemos na Bíblia o Espírito Santo descendo como uma pomba. E nós também vemos o Pai, Deus Criador, Deus Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo." A manifestação da Trindade ali juntas naquele texto. Ali já estava mostrando que Jesus não era um homem qualquer, um homem comum. Ali já estava, de alguma forma, mesmo que indireta, começando a amadurecer, a dar início ao ministério de Jesus. Mas ainda não como foi em João. Logo após o batismo, o texto vai dizer, você vai ter que ficar comparando os evangelhos para você ver o que se encaixa, mas eu vou resumir. O texto vai dizer que imediatamente, ou um texto seguido do outro, quando Jesus sai do batismo, Jesus então é levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele é tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites. Mesmo que a humanidade de Jesus tenha sofrido, porque diz que ele passou fome, isso é uma questão óbvia de que Deus também estava ali e que o sobrenatural também estava envolvido naquele tempo que ele teve a tentação, porque é humanamente impossível um homem ficar 40 dias e 40 noites e sobreviver. Então é óbvio que ele sofreu na carne o que aconteceu ali, mas também era nítido que a mão sobrenatural de Deus, ou que a deidade de Cristo também estava, de alguma forma, sendo manifestada. E aí então Jesus, quando sai da tentação, a Bíblia diz que Jesus volta para Nazaré. E aí nós entramos no texto que nós lemos. A Bíblia vai dizer o seguinte, verso 16: "E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler." Essa mensagem começa já a amadurecer nesse ponto, ainda não é o objetivo que eu quero chegar, mas essa mensagem é para você, como eu disse, que nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, dias tenebrosos, fica às vezes indignado com pessoas que não querem ouvir falar de Jesus. Os tempos estão difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo os sinais do fim, do princípio do fim. E a verdade é que muitas pessoas, mesmo com tudo escancarado, as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. E o que mais nos entristece é que são pessoas próximas de nós. Elas não nos ouvem. Familiares, parentes, amigos. E nós vamos aprender com Jesus hoje. Jesus chega em Nazaré, e o texto vai dizer que era onde ele fora criado. O local onde ele foi criado, grave bem essa expressão. Jesus, é por isso que o nome dele, nós conhecemos ele, dentre diversos nomes, como Jesus de Nazaré. Por isso que nós conhecemos ele como Nazareno. Nazareno aqui, né? Não sei se está escrito aqui, santidade ao Senhor.
a nossa denominação igreja do Nazareno, porque Jesus foi criado em Nazaré. E ele chega num local onde ele já tinha um costume de ir, porque o texto fala que ele tinha um costume de ir naquele local, na sinagoga, onde tinha reunião dos judeus. E aos sábados, que era um costume, onde tinha o Shabá, momento de descanso, um momento que não se trabalhava, não se plantava, não se colhia, não se regava. E o povo era acostumado a ir para a sinagoga para ouvir o que o pregador daquele dia queria ou tinha a dizer. E então, Jesus chega como de costume, ou seja, eu entendo que se ele já era acostumado dessa forma, isso significa que mesmo que ele ainda não tenha sido manifestado como Messias, ele já tinha o costume de aos sábados ir à sinagoga. Ora para ouvir, ora para poder pregar, para ler o texto e fazer um comentário como era o costume. E eu quero que você entenda que como aqui estava no início do ministério, nós precisamos entender que Jesus aqui não tinha se revelado como Messias. Não tinha como se revelado como Messias. Ele foi criado em Nazaré. As pessoas o conheciam como Jesus, mas ainda não como Messias. E então ele chega lá, irmãos, como um dia qualquer, um dia normal. As pessoas não sabiam que ele havia sido tentado, não sabiam o que tinha acontecido anteriormente, e ele chega lá como um dia normal, um dia qualquer, um dia comum. E aí ele pega o livro, e o livro cai no profeta Isaías. Hoje nós sabemos que é o capítulo 61. Na época não havia essa divisão por capítulos, então não está descrito. E ele lê o texto que nós lemos, que ele vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, que ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele fecha o livro, ele encerra o livro. Só que quando ele faz isso, você imagina o seguinte, irmãos, eu estou aqui lendo. E aí quando eu acabo de ler, eu fecho o livro, você vai entender o quê? Bom, Cleiton acabou de ler, e agora ele vai dar uma palavra em cima do que ele leu. Normal, vocês me conhecem. Só que quando Jesus encerra o livro, irmãos, ele fala o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura. Foi o verso 20. Verso 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E aí você imagina, irmãos, começa a compreender. Começa a tentar imaginar o momento. Você imagina o baque, o choque que as pessoas levaram. Como assim? Ele estava lendo um texto normal como ele leu aqui a vida toda. Ele foi criado aqui, nós conhecemos ele. E aí do nada ele me fala, quando encerra o livro, ele fala assim: hoje se cumpriu essa escritura, ou seja, ele está dizendo que ele que é o ungido de Deus. Ele está dizendo que ele que é o ungido para poder dar vista ao cego, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, é ele? Não é possível. E aí olha o que diz o texto no verso 22, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? As pessoas, irmãos, começaram a perguntar, começaram a duvidar, porque, afinal de contas, como assim? Como eu disse, muitos aqui me conhecem, os que estão pelo menos aqui comigo me conhecem. Aí você imagina agora, de repente, alguém que me viu ser criado lá onde eu morava, na casa dos meus pais, me viu, até me respeitava, de repente, como respeitavam Jesus, no sentido de um ser humano de respeito, como respeito os meus irmãos. Mas eu era um homem comum, um homem natural. E aí, de repente, eu chego lá e falo que eu sou o salvador do mundo, irmãos. É claro que a vida dos judeus serve de aviso, de alerta para nós. Mas não é fácil julgar eles não, irmãos. Porque quem é que acreditaria nisso? Viu crescer Jesus a vida toda. Jesus brincava lá enquanto criança, embora na Bíblia não relate nada sobre a infância dele, a não ser o seu nascimento e a não ser quando ele tinha 12 anos. Porque quando ele tinha 12 anos, é o único relato que tem, quando ele vai ser sabatinado
a respeito da Torá. E a Bíblia vai dizer que as pessoas se maravilhavam com a resposta que Jesus dava. Alguns interpretam de uma forma como se Jesus estivesse questionando os mestres lá, mas não é isso. O texto vai dizer que Jesus respondia, e que Jesus perguntava e que Jesus ouvia. Então as perguntas que Jesus fazia não era confrontando, não. Era a pergunta de um menino de 12 anos. Até porque não há menção alguma na Bíblia de que Jesus se apresentou como Messias antes dos 30 anos. Jesus perguntava lá e as pessoas ficavam maravilhadas com as perguntas que ele fazia. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 2, um pouco antes, que Jesus também ouvia o que os mestres diziam. Jesus era uma criança comum, mas a Bíblia não fala nada sobre a sua infância, nada sobre a sua juventude. Há alguns livros paralelos que vão falar que na infância de Jesus fazia alguns milagres assim. Tem até um relato que diz que Jesus, quando era criança, ele brincava dessa seguinte forma: ele pegava uma areia, aí quando ele jogava, a areia se transformava em pássaro, saía voando. Jesus era poderoso. Mas isso é tudo mentira, porque não há na Bíblia nenhum relato disso. Dos 12 anos até os 30, silêncio total a respeito da vida de Jesus. Só que eu quero deixar bem claro que até os 30 anos, Jesus não se apresentou como Messias. Ele era um homem que ele não se revelou. As pessoas o conheciam, até o respeitavam, mas não sabiam que ele era o Salvador. E aí, como acreditar nisso, irmão? Você imagina agora as pessoas falando assim: mas peraí, como assim ele está falando que ele é o ungido? Ele não é o filho de José? Eu conheço o pai dele. Ele vai fazer uma segunda visita em Nazaré, mais à frente, e no outro texto lá de Mateus vai dizer, a família toda, as pessoas vão dizer assim: mas espera aí, esse aí não era o filho de José e de Maria? Não são seus irmãos José, Judas, Simão e Tiago? Não estão aqui todas as suas irmãs? Eu conheço ele, eu conheço a família dele. Eu peguei ele no colo, né? Todo mundo que me vê, que minha mãe apresentava, falava isso: eu te peguei no colo, agora tu tá um homão, grandão, 1,90 m, magrelo, tudo bem, é isso mesmo. E aí as pessoas falavam assim: mas eu conheço a família dele. Jesus ficava aqui brincando. Eu fui lá contratar o serviço de carpintaria dele, do pai dele. Eu conheço ele. Como é que ele é o Salvador do mundo? E aí quando as pessoas começam a questionar isso, olha o que Jesus diz. Verso 23. E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Jesus aqui ele faz uma previsão. Jesus aqui ele faz um tipo de profecia. Porque o que causou espanto naquelas pessoas, irmãos, em Nazaré, que é onde ele fora criado, as pessoas que eram do convívio de Jesus, viram Jesus crescer, viram Jesus brincar, viram Jesus estudar. Você está entendendo, irmãos, que o que eu estou falando é que as pessoas de Nazaré eram próximas de Jesus. As pessoas de Nazaré viram Jesus crescer. As pessoas de Nazaré conheciam a vida de Jesus. Eram próximas, íntimas, conheciam a família. Entrava na casa de Jesus, recebia Jesus em casa, mesmo Jesus não sendo Messias. E aí Jesus faz uma profecia, uma previsão, ele fala assim: ó, sem dúvida, vocês me dirão uma coisa: faça aqui, Jesus, o que o Senhor fez em Cafarnaum. Por que eu entendo perfeitamente que esse texto não era o de agora e era uma profecia, uma previsão? Porque Jesus ainda não tinha ido em Cafarnaum. Então não teria lógica falar isso: faz aqui o que o Senhor fez em Cafarnaum, porque Jesus ainda não tinha ido lá fazer milagre. Então era uma previsão de uma segunda visita, que você vai ver em Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 13. E Jesus vai repetir a mesma coisa. E ele fala o seguinte: faça aqui, Jesus. Ele está falando que os nazarenos, os de dentro, as pessoas que conviveram com ele, as pessoas que viram ele crescer, que conheciam ele, a família dele, que eram pessoas próximas, iam pedir para ele fazer os milagres lá, os mesmos milagres que ele fez em Cafarnaum. E Cafarnaum foi um dos locais que Jesus habitou, onde ele fez mais milagres. Você conhece a história do centurião de Cafarnaum, do paralítico de Cafarnaum, e tantos outros milagres que Jesus fazia lá. Jesus chega a fazer um juízo
Ele chega para Cafarnaum e diz assim: ai de ti, Cafarnaum, porque se eu fizesse em Sodoma e Gomorra, ou o texto de Sodoma, se eu fizesse em Sodoma os milagres que eu fiz aqui em Cafarnaum, o povo de Sodoma teria se arrependido. No dia do juízo haverá mais rigor para vocês, Cafarnaum, do que para o povo de Sodoma, de tantos milagres, tantos sinais que Jesus fez em Cafarnaum. E aí Jesus começa, irmãos, e aqui nós começamos a entrar no ponto principal da mensagem. Jesus fala assim: olha, vocês vão falar isso para mim, vão pedir para eu fazer sinal, vão pedir para eu poder fazer milagre aqui, mas sabe de uma coisa? Verso 24, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus estava dizendo o seguinte: olha só, vocês estão dizendo que vão pedir para fazer milagre aí. Médico, cura-te a ti mesmo, ou seja, você não é médico, então usa isso em favor próprio. Eu não sou daqui de Nazaré, então eu vou salvar Nazaré. Mas o profeta não tem honra na sua pátria. Eu vou voltar para Nazaré, e vocês podem acompanhar depois da segunda visita dele, que ninguém creu nele praticamente. Ele está dizendo o seguinte: olha só, eu vou voltar para Nazaré. Eu saí daqui como um Jesus humano, voltei como Messias e vocês ficaram perplexos. E estão dizendo aí que vão pedir para eu fazer milagre, mas quando eu voltar, vocês não vão crer em mim. Vocês me conhecem. Eu fui criado entre vocês, porque eu não creio, irmão, num Cristo rancoroso, antissocial, que não falava com ninguém. Não creio. Eu creio num Jesus que falava com as pessoas, se comunicava. Ele era sério, mas um Jesus comunicativo, sociável. Porque uma das coisas que mais nós vemos na Bíblia é Deus amando se relacionar com os homens. Isso é um atributo de Deus, o amor dele se relacionando conosco. A própria vinda e a encarnação de Deus em Cristo Jesus mostra o desejo de Deus se relacionar. Deus poderia muito bem falar assim: ó, creiam em mim, mas eu aqui da minha glória e vocês aí da terra. Mas a vontade de Deus está no meio de nós, foi tanta que ele veio em carne e habitou entre nós. Ele habita neste lugar, ele habita na minha casa, ele habita na tua casa, ele ama se relacionar com o ser humano. O homem é que se afasta dele, o pecado faz a separação entre vós e o vosso Deus. Mas Deus sempre quis se relacionar com os homens, Jesus se relacionava com as pessoas. E vocês que me viram crescer, vocês que conhecem a minha casa, vocês são íntimos meus, vocês não vão me ouvir, vocês não vão me honrar, o profeta não tem honra na sua pátria. E você de repente está passando por isso, meu irmão. As pessoas mais próximas de você, as pessoas que conhecem a tua vida, pessoas que conhecem a tua história, pessoas íntimas, que você tanto ama, são as pessoas que não querem ouvir quando você prega. Pessoas que quando você quer falar de Jesus, elas ouvem, mas entra aqui e sai aqui. Pessoas que você fala, convida para a igreja, elas falam que vão, mas nunca vão. Porque o profeta não tem honra na sua pátria, você não tem honra no meio dos seus. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. E de repente você está passando por isso. O que Jesus está querendo dizer? Primeiro ponto, para você que está desanimado da sua família, você que está desanimado daquela pessoa que você tanto ama, mas que não aceita o convite para a igreja, que não gosta de ouvir a palavra, que parece que a cada tempo, cada dia que passa, ela está mais longe de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: você não é o único que passou por isso não. Eu passei por isso, estou lhes dando o exemplo. Eu fui rejeitado entre os meus. Não é novidade que você também será rejeitado entre os seus, não. Não é novidade, não.
Não pense que Deus te esqueceu, não, porque Deus está renovando as tuas esperanças nesta noite. Deus está te vendo, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo o seu problema. Você está chorando porque a tua família não aceita Jesus. Você está gemendo em oração porque o teu esposo, tua esposa, o teu cônjuge, teus familiares, teus amigos não querem ouvir falar de Deus. E você até desanima, fala assim, isso aí não tem jeito não, esse aí não tem jeito não. Irmãos, por favor, não limite o poder de Deus. Não diga algo que não tem jeito quando na verdade Deus é o Deus do impossível. Eles podem até não estar te ouvindo, porque isso é bíblico, o profeta não tem honra na tua pátria, mas você vai entender. Você vai entender que nós temos motivos para crer que eu e a minha casa, você e a sua casa, serviremos ao Senhor. E aí ele usa, irmãos, 2 exemplos que nós lemos. Ele diz o seguinte: lá no tempo de Elias, quando Deus cerrou o céu e não permitiu que a chuva descesse durante 3 anos e meio, consequentemente não tendo chuva, não tem plantação, não tem como colher, e houve uma grande fome em Israel. Só que o povo era tão rebelde, tão cego, que havia muitas viúvas em Israel, que Elias poderia fazer o que fez. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus disse aqui, verso 26, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia muitas viúvas em Israel e Elias foi enviado para poder abençoar uma viúva de fora de Israel. E aí ele usa o segundo exemplo de Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel, mas por causa da incredulidade, da rebeldia do povo, Eliseu não foi enviado para curar nenhum leproso, a não ser um leproso chamado Naamã, que era sírio de fora de Israel. Eu virei para Nazaré e serei rejeitado aqui entre os meus. Elias foi rejeitado em Israel e abençoou uma mulher de fora. Eliseu foi rejeitado em Israel e abençoou um leproso de fora. Segundo ponto, que eu quero dizer aqui, nós já estamos terminando. Segundo ponto diz o seguinte: que mesmo que a minha família não me ouça, mesmo que os meus não estejam me dando crédito, eu não posso parar. Porque se eu não for usado dentro de casa, eu vou ser usado para abençoar as pessoas de fora. As pessoas que não ouviram Eliseu, Elias e o próprio Senhor Jesus Cristo não foram abençoadas, quem perdeu foram elas. Mas Deus usou elas para poder abençoar os de fora. E existem pessoas falando assim, eu vou parar, porque se eu não estou conseguindo salvar a minha casa, converter a minha casa, eu não vou fazer nada para os de fora. Não, meu irmão, não pense dessa forma não. Se você está fazendo o teu melhor, as pessoas que não estão querendo te ouvir, não pare, porque Deus vai te usar. Se alguém não quer ser salvo, outras pessoas serão através da tua pregação. Você vai dar testemunho onde você pisar, a planta dos seus pés, aonde você for, você vai ser bênção, você vai ser sal, você vai ser luz. Se os de dentro não quiserem, Deus vai te enviar para outros lugares, mas você vai ser usado em nome de Jesus. E o terceiro ponto, para nós concluirmos, e aí você deve estar pensando, Cleiton, e a minha família? Porque até agora você disse que eu vou ser rejeitado dentro de casa, dentro dos meus amigos. Você disse também, Cleiton, que se eles me rejeitarem é para eu continuar trabalhando, porque eu vou ser usado para os de fora. Mas e a minha casa, Cleiton? E os meus amigos? E a minha família? Pode subir, por favor. E a minha família? Eu quero salvar minha família, Cleiton. Estou falando isso de uma forma, por favor, não dizendo que você vai salvar, mas só para você entender. E a minha família? Preste atenção numa coisa, irmãos.
A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte: muitos virão do ocidente e do oriente a sentar-se-ão à mesa com Abraão. Ou seja, se os de dentro não querem, os de fora serão abençoados. Amém? Mas se a sua família é o teu Israel, ao mesmo tempo que a tua família é o teu Israel que te ignora, a tua família é a minha Síria. A tua família pode ser Israel, que está te ignorando, como Eliseu. Mas se você, como Eliseu, está pregando em Israel, e Israel não está te ouvindo, Deus vai te mandar para outro lugar. Só que a tua família não é meu Israel não, irmãos. Se a minha família não me ouve, a minha família vai me enviar para abençoar a sua. O meu Israel vai ser a tua Síria, você vai abençoar a minha casa. E eu vou abençoar a sua. Não importa, irmão, se a minha família vai ser salva através da minha pregação. O que importa é que a minha família seja salva. O que importa é a minha família reconhecer o Senhor e Salvador. Você não pode parar, você tem que orar. Continue orando, não peça para que eles te ouçam. Você pode até pedir, mas peça principalmente para que eles sejam salvos. Porque enquanto você estiver pregando lá para outras pessoas, você vai receber a notícia: ô mulher, eu aceitei Jesus. Você não vai entender nada. O que foi? Alguém lá no trabalho dele pregou para ele. Alguém lá na faculdade pregou para ela. Alguém na rua fez alguma coisa, não sei. Mas enquanto você trabalha para abençoar outras vidas, Deus trabalha para abençoar a tua família. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, Deus está olhando para a nossa casa, meus irmãos. E para concluir, ainda que a nossa família resista à nossa pregação, elas não podem resistir às nossas orações. A tua família pode até dizer assim: não quero te ouvir não quero ouvir de Jesus não. Eu quero ver ela impedir você quando dobrar os teus joelhos no teu quarto e orar ao teu Senhor. Eu quero ver eles impedirem a tua oração. Nunca deixe de orar pela tua casa. Nunca deixe de orar pela tua família. Um dia você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Continua crendo, meu irmão. Continua crendo que nós estamos vivendo o tempo aceitável do Senhor. Ainda há tempo de salvação. Continue orando. Não desista, porque tem salvação para mim, para você e para toda a nossa casa, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. O meu orgulho me tirou. Glória a Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do Glória amor, a Jesus, eu falharia. Pois o amor não vai começando a lembrar aí dos teus familiares, irmão. Nem se merece. Lembra lá daquelas pessoas que você ama, que não servem a Jesus, aquele teu amigo. De graça o recebe. Coloque ele nas tuas orações de novo, tá? Eu quero conhecer. Coloque eles nas tuas orações de novo, que eles vão conhecer Jesus. Eu quero. Por que você não manda esse louvor para ele hoje? Jesus, pede lá, ouve esse louvor aqui. E ser achado nele. Ora. Ora. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus, é o que queremos. Eu quero conhecer Jesus e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Queremos conhecer-te e te fazer conhecido. Diga aos outros que ele vive, diga aos outros que ele salva, diga aos outros que ele cura, ele restaura, ele salva. Yeshua, só ele, Yeshua, é o nome dele, cantamos Yeshua, é o nome dele que te salva, é o nome dele que te cura, e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, Yeshua, diante desse nome, ao nome dele, somente ele, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Estaremos fazendo uma oração nesse momento, antes de nós passarmos a palavra ao pastor Jefferson para concluir o trabalho. E o pedido que eu faço para você é, de repente, você que não serve ao Senhor, ou que está afastado, e que ouviu essa mensagem e se sentiu tocado por esse amor, por esse evangelho que é poder de Deus para a salvação. Que você possa procurar alguém próximo de você, que você possa colocar aí nos comentários que você aceitou Jesus, que você confessou Jesus. E o segundo pedido é para que neste momento você possa colocar em oração, neste momento, mas não desistir de orar pelos teus que estão afastados ou que não servem ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, há poder no teu nome, meu Deus. Há poder no teu nome, Jesus. Tu tens poder para salvar. O Senhor não precisava vir, mas veio. Não precisava nos amar, mas nos amou. Não precisava nos perdoar, mas nos perdoou. Bendito seja o teu nome, Jesus, por tão grande salvação. Neste momento eu quero entregar nas tuas mãos esse meu irmão, minha irmã, que se sentiu constrangido pelo Espírito do Senhor a confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Que o Senhor possa estar visitando agora, removendo toda a culpa, libertando de todo cativeiro e opressão,
abrindo os olhos espirituais e concedendo uma tão grande salvação, que esse meu irmão venha ficar firme, essa minha irmã venha ficar firme, Deus. Da mesma forma eu apresento ao Senhor todas as nossas famílias, aquelas pessoas que tanto amamos, amigos, parentes, que não te servem, Jesus. Que esse amor que nós sentimos hoje possa ser estendido a toda a nossa casa. Pelos olhos da fé eu já posso, Deus, contemplar as famílias reunidas vindo para adorar o Teu nome, os testemunhos contados, as notícias chegando de que aceitou Jesus. Nós ainda veremos essa maravilha, porque não há bênção maior do que a salvação. Não há bênção maior do que a salvação. Fica conosco, meu amado Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos a Ti. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você foi abençoado nesta noite? E aí, gostou da mensagem, da palavra? Deus falou, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, como falou ao meu coração, como falou aos nossos corações nesta noite? Então, que você possa permanecer assim, firmes com o Senhor, firme na presença do Senhor. Ainda que você seja desprezado pelos outros, você tem um Deus que jamais vai te abandonar. Que Jesus te abençoe nesta noite. Nós queremos agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação, por você não perder esse compromisso de estar às terças-feiras para assistir, para cultuar ao Senhor, juntamente com a JNI da sua igreja, a JNI de Anchieta. Nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso pastor Cláudio, Raquel, sua esposa, Caio, seu filho, por estar nos assistindo, nos acompanhando, os demais pastores, ao ministério pastoral desta igreja, a família pastoral, todos os departamentos, a liderança, a você que foi convidado por alguém, por um amigo que está nos assistindo, como meu amigo, o Max, ele está como Davi Melo, se não me falha a memória, Davi alguma coisa, Davi Soares, ele está nos assistindo. Então, que Deus te abençoe, meu amigo Magno, assistiu semana passada, que você possa permanecer assim, que você possa convidar mesmo outras pessoas para estarem conosco, sendo abençoados juntamente conosco. Então, você já foi lá no QR Code, você já foi lá, colocou o teu celular e fez a sua inscrição. Então, não perca essa oportunidade. Corra lá, se você ainda não foi, bota teu celular lá, no QR Code, naquela, qual é o nome daquilo? Qual o nome daquilo? QR Code mesmo? É QR Code mesmo, você corre lá e coloca, tá? Não tem problema, aperta teu botãozinho de tirar foto, só abre lá a câmera, que daqui a pouquinho você vai ser redirecionado para a página do YouTube e você vai poder adorar o Senhor juntamente conosco, ver essas mensagens, outros cultos que nós estamos realizando pela misericórdia do Senhor. Então, Deus te abençoe. Logo mais, nós teremos na programação às 23 horas, falando de vida com o pastor Sérgio. Amanhã pela manhã, nós teremos a nossa programação. Um dos nossos pastores da igreja de Anchieta, estará conosco, adorando ao Senhor, às 8 horas da manhã. Meio-dia, igreja de Vila Norma, com o pastor G. Às 18 horas, igreja do Nazareno do Cabral, com o pastor Robson. E às 20 horas, nós teremos uma live muito interessante, muito bacana. Então, se você quiser participar conosco às 20 horas, você pode estar indo lá na página da JNI, que terá uma live com a nossa direção. Na página do Instagram? Perdão, na página do Instagram. Você vai lá, entra no Instagram, que você vai poder assistir conosco, participar conosco, fazer sua pergunta, interagir, tirar suas dúvidas. Todos aqueles que responderam o questionário, fizeram novas perguntas, enfim, foi um sucesso maravilhoso. Nota 1000 a primeira live, e nós teremos a segunda amanhã, quarta-feira, às 20 horas. E para finalizar, fechar o dia às 23 horas, novamente, falando de vida com o pastor Sérgio, da Igreja Nazarena do Paiol. Você quer ser mais uma vez abençoado? Cante conosco, Vitória a Deus. Pode cantar conosco? Você é abençoado? Você quer a bênção do Senhor? Mais?
Então cante conosco. Aí, ó. Eu sei. Glória a Jesus. Vitória a Deus Dará a mim. Essa aqui, linda. Eu sei. Receba a vitória do Senhor. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Vai, Wilson. Se eu andar na sua luz, confiar. Glória. Em Jesus. Vitória. Vitória a Deus. Olha só que bênção. dará a mim. Olha só que maravilha. Eu sei. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do maravilhoso e eterno Espírito Santo de Deus, que estará com você, com a nossa juventude, com toda a igreja, não somente hoje, mas com todos, que serão abençoados pelo Senhor. Se assim você crê, você pode dizer amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Cante conosco para finalizar. Glória a Jesus. Sai do chão, hein? Vai, Vinícius. Vai, Lucas. Vai lá, essa irmã lá, Isa. Arrebenta lá. Vai, Tiago. Bem bonito. Verbo viveu entre nós. Cadê a alegria? Filho do homem, filho de Deus. Curando os enfermos, limpando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, Muita alegria. glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora? Quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador Vai, Tiago. qualquer. Aleluia. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não Que alegria. há. Tu és o Cristo, Glória a Jesus. Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Seja abençoado pelo Senhor.